Ouça agora. Viver Bem. Oferecimento Unimed Andradas. A tireoide é uma glândula que produz hormônios e que regula importantes órgãos humanos, como o coração, o cérebro, o fígado e os rins. Ela fica na parte anterior do pescoço e atua no desenvolvimento de crianças e adolescentes, no peso, na memória, na regulação dos ciclos menstruais, na fertilidade, na concentração, no humor e no controle emocional. Mas quando a tireoide não funciona corretamente, ela pode liberar hormônios em excesso ou em quantidade insuficiente. E para falar sobre o assunto, o quadro Viver Bem de hoje, oferecido pela Unimed Andradas, conversou com a médica endocrinologista a doutora Caroline Andrade. De acordo com ela, as pessoas se acostumaram a referir-se à tireoide como uma doença, esquecendo-se que ela, na verdade, é somente uma glândula. As pessoas costumam dizer que tem tireoide, querendo dizer que tem um problema na tireoide. Mas tireoide é uma glândula que todas as pessoas possuem. Elas têm uma função normal. Em um caso ou outro, ela tem alteração da função. Ou seja, tireoide não é uma doença. Tireoide não é uma doença, é apenas um órgão do corpo. Ainda de acordo com a doutora Carolina, os problemas na tireoide surgem naturalmente e quando hormônios são liberados em quantidade insuficiente, surge o hipotireoidismo. Porém, ao contrário, quando liberados em excesso, tem-se o hipertireoidismo. Em alguns casos, quando o tratamento com medicamentos não surte o efeito desejado, uma dose de radioiodo pode ser necessária. A maioria dos casos de doenças da tireoide são quadros autoimunes, onde o próprio corpo passa a brigar com essa tireoide. Não tem nada que a pessoa tenha feito ou tenha deixado de fazer para que essa doença ocorra. E a má alimentação, ela pode resultar em uma alteração na tireoide? Não, a alimentação ela não tem relação com causas de doença tireoidianas. Tá? Então, claro que uma alimentação saudável é o mais adequado para uma vida saudável, mas nada que você faça vai induzir uma disfunção tireoidiana. O que pode acontecer de não ser uma doença tireoidiana de causa autoimune pode ser pacientes que passaram por cirurgias da região do pescoço, por outro motivo. Pacientes que passaram por quimioterapia ou radioterapia podem apresentar disfunção da tireoide, mas na maioria dos casos é um quadro autoimune, o próprio corpo passa a brigar com a tireoide. Então, o hipotireoidismo é quando a tireoide diminui ou para de produzir os hormônios em quantidades suficientes para o funcionamento do corpo. Então, nesse caso, a gente precisa repor o hormônio que não está sendo produzido. O hipertireoidismo é quando a glândula tireoide produz hormônio em excesso. Esse hormônio em excesso pode levar a arritmias, perda de peso, e aí a gente faz uso de medicações que fazem com que a tireoide diminua a produção de hormônio. Tá? Em alguns casos, o remédio só não é suficiente e é preciso fazer uma dose de radioiodo, um iodo radioativo. Não se sente nada, não sente nada quando faz esse procedimento, ele é bem tranquilo, não precisa de internação, precisa só de ficar em repouso por uns dias, afastado principalmente de crianças por conta da radiação, mas é bem tranquilo e não tem nenhuma consequência. Esteja atento aos sintomas que podem indicar que sua tireoide não está funcionando corretamente. O hipotireoidismo, ele causa um pouco de cansaço, pode levar a um pequeno ganho de peso, sonolência mais do que o normal, queda de cabelo, unhas quebradiças, pele muito seca. Então são os sintomas mais comuns do hipotireoidismo. Do hipertireoidismo já são perda de peso sem explicação, sem fazer dieta, sem ter nenhuma doença esclarecida para essa perda de peso, muito calor, sudorese, transpira muito, pode ter aumento das evacuações ou até mesmo diarreia, tremores, principalmente de mãos. Disfunções na tireoide são diagnosticadas principalmente por meio de exames de sangue e, em casos de não tratamento,
o corpo humano sente importantes alterações. O diagnóstico de doenças tireoidianas são feitas através de exames de sangue, de dosagens hormonais e, às vezes, a necessidade da dosagem de anticorpos para identificar se a causa do problema tireoidiano é autoimune. E se for? Se for autoimune, o tratamento é o mesmo. A gente só usa os exames para diagnosticar a causa do problema. Se não tratadas estas situações, o que pode acontecer com a pessoa? O hipotireoidismo não tratado, ele pode levar a alterações metabólicas, como alteração da glicemia, alteração de colesterol e triglicérides, o ganho de peso, que leva a alterações cardíacas, pode levar, em casos muito graves, a alteração neurológica, podendo gerar até sintomas de um coma. O hipertireoidismo, quando não tratado, leva principalmente a arritmias, alterações do coração. Disfunções na tireoide podem acontecer em qualquer etapa da vida, sendo mais comum em mulheres. Porém, algumas crianças podem nascer com o problema e, para detectá-lo, é realizado o teste do pezinho. As doenças tireoidianas, elas são muito comuns em toda a faixa etária e tanto em homens quanto mulheres. Porém, ela é bem mais prevalente em mulheres adultas, entre 30 e 60 anos. Mas crianças podem apresentar a doença e podem até os bebês nascerem com alteração tireoidiana. Por isso é muito importante fazer o teste do pezinho. O teste do pezinho, ele já detecta a alteração tireoidiana ao nascimento. Então é extremamente importante fazer esse exame. Todo mundo faz aqui no Brasil? O exame é praticamente oferecido em todo o Brasil. Algumas áreas mais remotas, de difícil acesso, pode ser que não aconteça. Mas na nossa cidade, na cidade de Andradas, o teste do pezinho é oferecido a toda a população. E no caso do médico que detecta alguma alteração ali no bebezinho, a partir daquele momento, quais são as atitudes que são tomadas? No teste do pezinho, se houver alteração, esse exame será repetido. Se confirmado essa alteração, será iniciado o tratamento e essa criança terá um desenvolvimento e uma vida normal. Apenas necessitará de um comprimidinho diário para o resto da vida. Como os bebês não tomam comprimido, esse medicamento será diluído e dado de forma líquida, mas o início do tratamento é imediato. O tratamento varia de acordo com o tipo de disfunção na tireoide e, em alguns casos, pode ser indicada até mesmo uma intervenção cirúrgica. O tratamento do hipotireoidismo é para o resto da vida. A partir do diagnóstico, o paciente passará a tomar a medicação. Cada paciente tem uma dose de medicação ideal. Então, não existe uma fórmula, porque a mulher toma tanto, porque o homem toma tanto. Então, cada paciente é um paciente, precisa ser avaliado individualmente para chegar na dose adequada da medicação. O hipertireoidismo, ele já pode ser um tratamento temporário. Em alguns pacientes, só o tratamento com comprimidos é suficiente. Outros precisam da radiodoterapia. E, em último caso, a gente pode necessitar de cirurgia para retirar essa tireoide. E aí o paciente evolui do hipertireoidismo para o hipotireoidismo, porque daí a gente retirou a glândula que estava produzindo hormônio excessivamente, causando alguns problemas, e aí a gente vai ter que induzir um hipotireoidismo, porque o hipotireoidismo ele é mais fácil de controlar e tem menos riscos de vida em relação ao hipertireoidismo, mas o hipotireoidismo não tratado também gera risco de vida. Mas a partir do momento que tirou a glândula, a pessoa tem uma vida normal? Tem uma vida normal, só que vai necessitar da reposição do hormônio. Ao invés da glândula produzir o hormônio, a gente vai dar de forma externa, um comprimido. Finalizando, a médica endocrinologista Carolina Andrade realça que mulheres que pretendem engravidar precisam de uma avaliação da tireoide, sem o que podem ter problemas durante a gestação e até mesmo perder a criança. Então é muito importante lembrar que mulheres em idade fértil que têm pretensão de engravidar precisam de uma avaliação da tireoide. A disfunção tireoidiana ela pode dificultar a fertilidade, dificultando a gravidez. E em alguns casos a mulher pode engravidar, mas pode
sofreu um aborto e sem saber a causa. Um dos maiores problemas é a disfunção tireoidiana. Então, toda mulher em idade fértil precisa avaliar a tireoide, e mulheres que têm diagnóstico de hipotireoidismo devem fazer um acompanhamento mais de perto, visitas mais frequentes ao seu médico durante a gestação, para um ajuste adequado da medicação. Durante a gestação, as doses da medicação pode ser necessário aumentar a dose da medicação. E quem tem hipertireoidismo, se tomar anticoncepcional, existe risco aí de um câncer, alguma coisa nesse sentido? Não tem nenhuma relação com induzir câncer por uso de problema tireoidiano com o uso de anticoncepcional. Na verdade, não há relação do uso de anticoncepcional com a incidência de câncer. Tá? Não existe essa relação de quem toma anticoncepcional tem maior chance de desenvolver um câncer. O quadro Viver Bem é oferecido pela Unimed Andradas e vai ao ar às quintas-feiras durante o programa Jornal da Cidade. Até a próxima semana. Você ouviu Viver Bem. Oferecimento Unimed Andradas. Pedro, como bom mineiro, coloca tudo na balança para se orientar. Avaliar cada detalhe tintim por tintim é essencial para o sucesso do seu negócio. Por isso, ele abriu as portas da empresa para a Unimed. Seus funcionários contam com serviços médicos de qualidade e o preço não pesa para ninguém. A empresa paga uma parte e o funcionário outra. Faça como Pedro. Contrate o plano empresarial Unimed, o plano perfeito para quem não perde um ótimo negócio.